Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do FIIB11. Trata-se de um fundo imobiliário de logística que tem algumas características até um pouco diferentes dos principais fundos imobiliários de logística da Bolsa. Fique com a gente até o final, conheça um pouco mais desse fundo, que não é um fundo tão explorado assim. A gente vai entrar nos detalhes aqui e analisar os seus últimos resultados. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Falando então dos indicadores operacionais do fundo, a gente tem ali a evolução da vacância. A vacância física ficou em 0% nos últimos meses, né? Então, apesar do final do ano passado, início desse ano, né, ele ter apresentado aí uma taxa de vacância, ele conseguiu ocupar aí o imóvel, né? A inadimplência, então a gente tem aqui uma inadimplência em cobrança judicial, esse é um detalhe importante para o cotista saber, na casa de 860 mil. Então são diversos processos ali cobrando inadimplência do fundo. Abrindo então os resultados financeiros, né? No mês o fundo tem uma receita de aluguel de quase 2 milhões e 900, que com as suas despesas, né, acaba aí conseguindo uma distribuição de rendimentos na casa de 2 milhões e meio. Então, esses são os dados principais aqui. A gente tem a variação da distribuição por cota na casa de 3,75, né, nos últimos meses, chegou a ser 3,45 lá atrás. E aqui a gente tem o gráfico dessa evolução, ela subiu um pouco nos últimos meses, né, recuperando aí um patamar. Vamos falar então do único ativo do portfólio, é um fundo monoativo. Esse já é um dado importante para o investidor saber. Um fundo monoativo ele tem logicamente aí um nível de risco um pouco mais alto. Ele é proprietário desse condomínio aqui, o Perini Business Park, que é um condomínio industrial, né, com diversos módulos, né. Então ele é monoativo, mas não é monoinquilino, né. Aqui temos algumas fotos do empreendimento, né? Ele fica ali próximo à cidade de Joinville, em Santa Catarina. Aqui trazendo alguns dados básicos do fundo. O fundo tem quase 16 mil cotistas, né? 685 mil cotas, um volume de negociação de 5 milhões e 700 no mês. Então é um patamar de negociação mais baixo. Então a questão de liquidez desse fundo é bastante relevante. Então, atenção, né, à exposição aí para esse tipo de ativo. Então, uma visão aqui do portfólio, né, o portfólio monoativo, mas temos aí diversos contratos. Essa é a evolução aí do vencimento dos contratos, né? Temos aqui a ocupação, setor metalúrgico com 39%, metal mecânico 17%, indústria 14%, comércio quase 12%. Então, em termos de inquilinos, no relatório ele não detalha muito bem quem são os inquilinos, mas o inquilino com maior exposição ao fundo são 22%, seguido por 9% e 8%. Então, esse daqui é uma visão geral aqui do portfólio do fundo. Temos aqui uma visão do patrimônio líquido do fundo, um dado importante a ser observado ali na aba de passivos, né? A gente observa que o fundo não possui endividamento. Então, esse é um dado bastante positivo. Temos aí diversos fundos com um patamar de dívida bem relevante, né? Então, esse especificamente não tem esse problema. Vamos falar então de preço de cota, né? A gente tem uma cota ali próximo dos R$ 500, né? Então, diferente aí de muitos fundos que procuram um patamar de liquidez mais elevado e tem cotas aí na faixa de 8, 9, 10 reais, esse fundo ele acaba tendo um patamar aí de preço de cota muito alto. Isso, de certa forma, não atrai ele, né, para grande parte dos investidores. Sua relação preço-valor patrimonial 1,05. Ele tem 16 mil cotistas e a sua liquidez recente aí de quase 300 mil por dia.
Ele tem apresentado aí algum ganho, principalmente no final do ano, né? Em termos de distribuição de dividendos. Mas a gente percebe ali que ele tem uma certa estabilidade, principalmente no início do ano, né? Ele tem vai um ganho marginal ali entre um ano e outro na distribuição de dividendos. Vamos para a comparação do FIB11 com outros fundos de logística. Pegamos os dois grandes da bolsa ali, HGLG e BTLG, e comparando ele também com outros fundos de patrimônio mais próximo. Em termos de dividend yield, o dividend yield dele é baixo, né? Mesmo relação preço-valor patrimonial 1,05, né? Teve crescimento de 1% no dividendo nos últimos 3 anos, 1% ao ano. A liquidez é um patamar mais baixo, mas vamos dizer que é em linha com o seu patrimônio, né? São 16 mil cotistas, né? E a taxa de administração é 3% da receita do fundo, né? Temos aqui um histórico de investimento, quem investiu há 1 e há 2 anos conseguiu vencer a inflação ali, né? Então, ganhando 9% no último ano e ganhando 31% em 2 anos, o que é um bom resultado. E finalmente vamos falar dos pontos positivos e negativos do FIB11, né? Do lado positivo, ele tem vacância zero no momento, é um fundo imobiliário sem dívidas e o resultado positivo para quem investiu nos últimos 2 anos. Do lado negativo, a gente tem um fundo monoativo, então é um fundo que tem um maior grau de risco, né? O preço de cota é mais elevado, então ele é menos atrativo para grande parte dos investidores. Inadimplência de 860 mil, que o fundo está inclusive cobrando via judicial, tem uma baixa liquidez e um dividend yield baixo pelo fato de ser um bom ativo e um fundo de menor porte, principalmente, né? Quando a gente compara com os maiores fundos de logística da Bolsa, que tem dividend yield melhor e uma distribuição de portfólio bem mais interessante. Então, esses são os principais pontos identificados dentro do fundo FIBB11. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.